para o Brasil, porque a gente vai estar por causa desse terremoto. E aí o que acontece? Ele fala, olha, eu vou pregar sobre aquele Deus ali. Aí ele olha, todo mundo vê, sabia, tinha um espaço vazio no panteão de deuses gregos. Porque eles tinham um temor tão grande às divindades, pelo fato de eles serem de fato politeístas, ou seja, a palavra pode quer dizer plural, né? Daí vem a palavra Decápolis, que são 10 cidades ao redor da cidade de Samaria. Polis quer dizer plural de cidades. Então eles eram politeístas, plural de Deus, nesse caso por conotação. Então eles tinham temor de não, de repente, estar reverenciando uma deidade que eles não conhecessem. Aí eles deixavam o altar vazio. Tinha a Artemis, tinha Diana, tinha uma série de deuses, Apolo. Aí Paulo falou, toma esse aqui. Aí falou, evangelizou, alguns criticaram, outros se converteram. Mas o conceito que o cristianismo tem da divindade, que nós chamamos de teogonia, ou seja, a origem de Deus, é um conceito que muito do cristianismo é uma resultante do hebraísmo, ou seja, do judaísmo. Tanto é que Abraão é considerado nosso pai na fé. E não é politeísta, é monoteísta. A palavra mono vem de um. Lembra do áudio lá? Mono, estéreo. Mono é quando só sai uma caixa, estéreo, duas. Monotonia, quando é uma rotina, né? Tudo com ideia de mono. Bom, o que acreditava o judeu na pessoa, obviamente, de Abraão? Porque eles acreditavam na existência de um único Deus, todo-poderoso, maior que todos os deuses das nações circunvizinhas. Tanto é que Deus falou para o povo, ó, se vocês vão chegar na terra, isso bem depois, vocês não vão se contaminar, não vão adorar os postes de Deus, mete a espada, quebra, né? Então começa por aí. Então Abraão, Deus começa a nascer na cultura hebraica, teologicamente falando, quando Abraão ouve a voz de Deus e sai para uma terra onde ele não conhecia, onde ele não sabia. Daí vem a palavra hebreu, porque a palavra hebreu quer dizer errante. A palavra hebreu no hebraico é um paralelo com a palavra heresia no grego. O que significa a palavra heresia? É o próprio caminho que você toma, é o erro. É quando você se desvirtua do eixo central. Então, ele vivia numa terra de pagãos. Os materiais extra-bíblicos vão mais a fundo em dizer que adoravam o Deus Sol, etc. e tal. E quando Deus fala assim, ó, sai da tua terra, ele ouviu e creu. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Ele saiu errante. E aí vieram os patriarcas, enfim, surgiram os filhos de Israel. E, enfim, séculos e séculos e séculos de existência. Agora, o cristianismo, pasmem, existe a diferença entre cristianismo e cristandade. Cristandade é todo um complexo. Você encara aí as testemunhas de Jeová, os mormons, porque eles falam de Jesus. Agora, o cristianismo, ele tende a ser o mais genuíno possível, mas nós não, por mais que tentamos, por mais que somos batizados com o Espírito Santo, nós ainda não estamos tão próximos da genuinidade do cristianismo. Por motivos óbvios, né? Falibilidade humana, impregnação de conceitos ideológicos pela teologia, mas nós estamos lá. Nós estamos firmes. Por quê? O importante é crer em Jesus. As vias de conhecimento, os questionamentos, o que é batismo com o Espírito Santo, o que não é, né? Fala em língua quem é batizado, quem não é, existem diferenças teológicas. Isso não importa em termos de salvação. Então fiquem tranquilos, todos nós somos salvos na pessoa de Cristo. Porque fiquem tranquilos, não estou colocando medo, estou sendo realista. Então, o que acontece? Deus passa a existir na cultura hebraica e aí nós tiramos isso como herança, porque muito do cristianismo tem consequências do hebraísmo.
Agora, dentro do cristianismo, principalmente entre os menos avisados e os mais desavisados, existem assim, disparidades. Você vai conversar com pessoas, tem gente que acredita num Deus tão cruel. Outros acreditam num Deus boca mole, muito bom. Sendo que Deus é equilíbrio. Tanto é que a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito, ou aliás, minto, porque não existe os frutos, o fruto. Uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio, também tem temperança, que é o equilíbrio. Então Deus fez tudo com equilíbrio, homem e mulher. O homem mais dotado de razão, mulher mais de emoção, se completam. Terra e mar, cada um tem o seu limite. Sol e lua, escuridão, claridade, etc. E tal. Então, nós vamos agora começar a ler alguma coisa que está falando sobre Immanuel Kant, que foi um filósofo, um racionalista, porque a via racional é de Kant, ele fala da razão. Eu vou começar a ler e peço para os irmãos me acompanharem. Se quem tem a apostila aqui não tem, eu vou citar alguns versículos, todo mundo vai participar, tudo bem? A existência de Deus. Desde que Immanuel Kant escreveu sua Crítica da Razão Pura, que tem sido comum as pessoas insistir que é impossível provar a existência de Deus. Ó, já está citando um filósofo aqui. Ó. Lembra que eu falei que muito da teologia tem a ver com filosofia? Aliás, segundo as matérias acadêmicas, a filosofia é a mãe das ciências. Né? E há teólogos que dizem que a teologia, tá? É uma questão só de argumentação. Na verdade, essa afirmação tem se elevado como um dogma da cultura ou na cultura ocidental, da qual nós fazemos parte. Disse certo filósofo: ninguém afirma Deus não existe sem antes ter desejado que ele não exista. Esta frase tem um fundo de verdade. O pecador que não quer deixar o pecado passa a negar a existência de Deus. Infelizmente, não são poucos os que, do alto de sua sandice, ou seja, loucura, professam não acreditar no Criador. Iverson, continue por isso. A existência de Deus é algo que não somente provado, como é inerente à alma humana. Nosso alvo não é dissecar Deus, mas registrar o que as Escrituras ensinam acerca da sua natureza e atributos. A existência de Deus é uma premissa fundamental das Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. Continua? O cristão aceita a verdade da existência de Deus primeiramente pela fé, que não é cega, mas baseada em provas, e essas se acham primariamente nas Escrituras como a palavra de Deus, inspirada e secundariamente na revelação de Deus na natureza. Muito sabiamente Severino Pedro escreveu: a ideia de Deus não é uma ideia reservada aos filósofos e aos sábios, nem uma noção moderna, nem um elemento da civilização ocidental. É uma ideia universal no tempo e no espaço. Assim, todas as afirmações que fizermos concernentes a Deus terão como fundamento não a vã filosofia, mas a Bíblia Sagrada. Muito bem, Deus abençoe. Boa leitura, alto bom tom, respeitando os pontos gramaticais. Isso é importante, não é à toa que você é um pregador. Você está com a voz louca, né? Tô doente. Ah, está doente. No final da aula a gente faz uma oração, né? Uma oração como isso. Feliz. Bom, primeira coisa que a gente queria tratar aqui com os irmãos é a fé. Porque concorda comigo que para crer em Deus tem que ter fé. Na existência dele tem que ter fé. O pressuposto é fé, não existe outra explicação. Se você for olhar o texto bíblico, o escritor aos Hebreus, que muitos julgam ser Paulo pela estilística, ou até uns dizem que possa ser Apolo, porque Apolo, segundo as Escrituras, era muito mais poderoso em palavras do que o próprio Paulo. Só que Paulo escreveu, Apolo não escreveu. Pelo menos no rol das Escrituras não se achou ainda escrito de Apolo. Ele disse o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então se eu espero, não faz parte do meu mundo ainda. Coisas que não se vê. Não se vê. E a prova das coisas que se não se veem.
Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se eu